Ezequiel 37, abre aí, por favor. Essa passagem fala sobre o vale dos ossos secos. Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos, diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram, e nossa esperança desfaleceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém. Essa escritura não dá para fazer um filme? Não é incrível como essa situação? Deus queria ensinar algo para Ezequiel e trazer uma mensagem ao povo de Israel. E eu fico imaginando essa cena acontecendo, né? Foi um milagre. Imagina alguém fala para você: vai lá no cemitério, sabe aquelas caixinhas que tem os ossos? Não é nem no tubo, mas a caixinha, fala assim: vamos, tira todos os ossos, espalha no chão e começa a pregar para eles. Você ficaria animado? Ossos secos! Você ficaria encorajado para pregar para ossos secos? Se você fosse um cachorro, você adoraria, né, pregar para um osso seco, mas você não é um cachorro. Mas Deus fala para o profeta: vai lá e prega para os ossos. E aí Ezequiel, muito obediente: tá bom, o senhor está mandando, eu vou. Ele não foi muito entusiasmado, talvez se sentindo idiota, né? Mas ele começa a pregar, e aí começa os ossos fazer um barulho igual de chocalho. Imagina a cena se juntando, né? Parece um zumbis, né? Aqueles filmes de zumbis. E aí vai e se junta, e aí fala: agora prega mais ainda, vem a carne e um monte de corpo se forma. Ezequiel começa a ficar um pouco animado, isso dá certo. Mas ainda aquele corpo estava sem vida. E ele prega. E Deus fala: agora você vai pregar para que o Espírito entre. E quando o Espírito entra, aqueles corpos tomam vida. Imagina a cara de Ezequiel. E ele olha, o que ele vê? Um grande exército. Ele falou: é um grande exército. E aquilo era uma mensagem que Deus tinha para o povo de Israel, que se sentia assim. Ele falou: eu sei que vocês se sentem um lixo, abandonados. Por que isso estava acontecendo? Se você vai lá em Deuteronômio, você pode anotar aí, mas em Deuteronômio 30, lá no versículo 15 a 18, quando Deus faz uma aliança com o povo de Israel, o que ele fala? Olha, eu estou fazendo uma aliança com vocês,
E vocês têm duas opções. Se vocês obedecerem, forem fiéis aos meus mandamentos, tudo vai dar certo. Tudo vai bem para vocês. Vocês vão ser uma nação próspera. Mas se vocês se rebelarem, adorarem outros ídolos, a coisa vai de mal a pior para vocês. Qual a decisão que vocês acham que eles tomaram? O que eles falaram? Eu quero o bem. É uma decisão difícil de tomar? Se eu falo para você, ó, se você for aqui, vai ser maravilha. Se você for para lá, vai ser uma desgraça. Para onde você vai? Se você não for um masoquista, você vai para o lado da maravilha, não é? Mas por que o povo de Israel escolheu o lado ruim? Por que você escolhe o lado ruim? Porque você mesmo sabendo o que é certo, você acaba escolhendo o lado ruim. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. A nossa natureza nunca vai escolher por Deus. Você pode tentar, você pode se esforçar. A nossa natureza humana sempre vai escolher o pecado. E o povo de Israel havia escolhido o pecado. Se você ler comigo lá rapidamente, não precisa, só me acompanha, mas em Romanos 6:23 fala assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então em Romanos está falando que o pecado gera o quê? Morte. Se você vive pecando, um dia vai aparecer aí o resultado. É igual cartão de crédito, não é? Você não gosta quando fala assim, transação aprovada? Você não fica... Alguns olham assim, estão passando, o cara fica olhando lá, para a maquininha, né? Quando sai aquela folhinha, ai, que alívio. Mas só que no final do mês, ou no começo do mês, vai vir algo para você. O que que é? A conta. Aí aquela alegria e satisfação vira um pesadelo. Para alguns. Alguns não. Alguns vão lá e pagam direitinho, são organizados. É assim que deve ser. E o pecado é assim. Ele é tão bom de ser praticado, senão ninguém praticaria. Senão não escolheria o lado ruim da força. E ao escolher... Você nunca consegue avaliar esse lado, vai acabar comigo. Porque a nossa carne gosta disso. E o pecado vem e dá o seu fruto. E o povo de Israel estava agora pagando o preço do pecado. Ele estava pagando o preço das suas decisões. Só que quando você começa a pagar o preço, você se sente tão mal, você se afasta de Deus. E você não consegue enxergar que na verdade tudo aquilo é responsabilidade sua. Seus atos, aí você começa a falar o quê? Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus isso, Deus aquilo, onde está aquele Deus poderoso? E começa a perder a perspectiva de Deus. E o povo de Israel já havia perdido essa perspectiva ao ponto de falar, nós seremos exterminados, acabou, só estou esperando a morte. E de repente, quem aparece lá com um exército de zumbis, que não eram mais zumbis, homens de verdade, mulheres de verdade, quem aparece? Ezequiel. Imagina alguns ali revendo, rapaz, você é meu tataravô, eu te conheço, eu vi, não viu numa foto, porque na época não tinha fotos, mas imagina, eles encontrando pessoas que haviam morrido há muito tempo, a alegria, só que essa mensagem era o que? Olha, povo de Israel, é isso que vai acontecer conosco, a esperança. Onde não havia mais esperança, onde o pecado havia feito um estrago violento, vem Deus com a sua mensagem através do profeta e fala, há esperança. Sabe, irmãos, cada vez mais eu estou convencido que uma nova vida em Cristo, que uma conversão é um milagre. Cada vez mais. É como você pregar para ossos secos. Você vai, você fala, não há reação, mas quando Deus começa a agir, onde não há vida, começa a ter vida. Onde não há esperança, começa a ter esperança. Quando Deus pergunta a Ezequiel, antes de ele ver os ossos mortos tornarem-se vivos, e aí Ezequiel, você crê? Ele, bom, o Senhor é que sabe. Não é? Quanto de nós estamos assim, eu creio, mas Deus é que sabe. Deus é que sabe, sem fé. Mas o que o profeta fez? O que ele fez? Ele obedeceu. Ele abriu a boca.
Ah, Deus, já que é o Senhor que está falando, me lembra quando os discípulos estavam pescando, né? Estavam pegando nada. Aí aparece Jesus, joga do outro lado da rede. Ele, ô Jesus, fala comigo isso. Você acha que eu não fiz isso? Você acha que eu só fiquei de um lado, não joguei para o outro? Mas já que o Senhor está falando, eu vou fazer. E o que aconteceu? A pesca foi milagrosa. Tudo isso, irmão, são sinais, a Bíblia aponta para que Deus pode fazer muitas coisas, que não depende de nós, que a nossa parte simplesmente é obedecer a Deus e abrir a nossa boca. Sabe, fome e sede. Quando eu escolhi o tema da pregação, qual foi o tema que eu falei? Cada conversão é um milagre. Você já ouviu esses lugares que falam assim, tenda dos milagres? É hoje. Aí as pessoas entram lá esperando o quê? Milagre. Eu quero ver cego vendo, coxo andando, eu quero me curar aqui da coluna. Você quer um milagre? E as pessoas vão com essa expectativa. E aí um dia eu estava vendo um vídeo esqueci o nome dele, é um pastor americano engraçado. Esqueci. Não, é Francis Chan. Ele é um cara bem engraçado. Aí ele estava falando que ele começou a ler o Novo Testamento, e o Novo Testamento fala muito sobre milagres, né? Ele falou, rapaz, eu vou pedir a Deus um milagre desse na minha igreja. Aí ele tinha um amigo muito legal, ele gostava, e ele era cego, e ele servia na igreja, ele estava de boa com essa questão da cegueira, né? E aí um dia esse amigo pediu para ele, ô pastor, ora aqui que eu estou com uma dorzinha aqui. Ele falou assim, aí o pastor, hoje eu vou orar para esse cara ser curado da cegueira. Aí ele falou assim, você nunca pensou em enxergar não? Ele, eu já pensei, vamos orar por isso? E ele com fé, Deus, é hoje que eu vou ver um milagre. Aí ele começava a orar e fazia assim na frente do rapaz e o cara nada. E fazia assim, ele nada. Orou, e não aconteceu. E ele falou, bom, eu sei que Deus tem o poder para isso, mas não aconteceu. Mas o que ele falou era da expectativa do milagre. Que pode acontecer. Aquele desejo, eu acredito. Irmãos, eu sinto que nós precisamos ser assim para ver as conversões acontecendo. Sabe a expectativa da conversão? Sabe a expectativa de que você está lançando a semente e que as pessoas vão responder? Sabe a expectativa de quando você estuda a Bíblia com alguém, ainda que seja seco, ainda que você não veja a resposta, você sabe que Deus pode fazer? Essa expectativa é o que te lança, que se você não tem expectativa, para que fazer? Se você não tem fome e sede, para que comer? Para que tomar água? E se a gente começa a olhar cada pessoa, cada um, é uma expectativa que eu posso ter, é um osso seco, que pode tornar a ter vida. Agora eu quero que você abra comigo lá em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Você acredita em milagres? Cada conversão é um milagre. Em Efésios 2, de 1 a 5, diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Irmãos, nós também estávamos nesse vale de ossos secos. Você e eu eram um osso seco. Você que é um cristão. Talvez você que está aqui nos visitando ainda é um osso seco. E a minha esperança é que essa passagem comece a juntar os seus ossos. E que você continue estudando a Bíblia. E que aí que você comece a ter o corpo, pele, tendões. E depois você persevere. E o Espírito de Deus te dê vida. Por isso que nós somos batizados, recebemos da parte de Deus o quê? O Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos vida em Cristo. Por isso que o Evangelho é o Evangelho que dá vida.
É o evangelho da reconciliação. Você entende o poder que você carrega com você? Que Deus confiou a você? E eu lendo isso aqui, Deus me escolheu na pior fase da minha vida, quando eu estava morto. Morto. Deus te escolheu quando você estava morto. Ai, mas eu era tão legal. Não era coisa nenhuma, você sabe disso. Nós, por natureza, somos merecedores do quê? Da ira, não do amor. Da ira. E quando o evangelho nos é pregado, nós recebemos reconciliação em Cristo Jesus. E o Espírito de Deus entra, e aí sim você começa a tomar boas decisões. Não era assim com você? Eu, antes de ser um cristão, não estava nem aí. Eu queria saber de Deus coisa nenhuma. Eu ia na igreja, eu falava sobre Deus, mas eu não queria saber. A minha carne não queria saber. Eu quero é o mundo. A minha carne quer o mundo. Se não fosse Deus, na sua misericórdia, se um Ezequiel não pregasse para mim, eu ainda estaria lá no Vale dos Ossos Secos. Irmãos, a nossa parte é abrir a nossa boca. O resto Deus é quem vai fazer. Cada um aqui é um milagre. Você já pensou que você é um milagre? Cara, eu sou um milagre. Deus fez um milagre em mim. Você é um milagre. Você pensava de um jeito e Deus transformou o seu coração. Quer ver por quê? Romanos 8, vamos lá. Romanos 8, de 5 a 8. O panorama não é favorável. Não é. Se não é Deus, nenhum aqui é capaz de encontrá-lo. Romanos 8, de 5 a 8. Quem vive segundo... Todo mundo lá? Romanos 8, 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A carne é o quê? Inimiga de Deus. A carne não pode, ela não consegue agradar a Deus. Às vezes você não tenta assim, não, agora eu vou fazer. Agora eu vou me comportar bem, eu não vou mais ser bravo, eu não vou mais agredir as pessoas, eu vou perdoar, eu vou ser honesto, eu vou ter um relacionamento puro. Você consegue? Você não consegue. Às vezes o mais esforçado dura 2, 3 dias. Porque a sua carne é inimiga de Deus. Você lembra da primeira vez que eu preguei sobre essa série? Que o mundo está em desarmonia com Deus. Sabe aquele seu filho incrível, fofo, lindinho? A carne dele é inimiga de Deus. Alguns falam assim, ai, meu filho precisa provar o mundo. Pelo amor de Deus, não fale uma coisa dessa. A carne do seu filho, da sua filha, é inimiga de Deus. Vai chegar um tempo que vai precisar de um Salvador. Não precisa provar do mundo coisa nenhuma, porque o mundo já está nele. Precisa é de provar a pregação do Evangelho. Porque o pecado já está lá e habita em nossa natureza. Nós somos ossos secos que fomos curados. Você e eu somos um milagre, porque a sua carne é inimiga. Por isso que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Sua inimizade com Deus, por causa de Cristo, agora foi perdoada. Amém. Você é amigo de Deus ou você é inimigo de Deus? Às vezes eu já estudei a Bíblia com muita gente. Você às vezes não sente que está falando com osso seco? Você fala, você dá argumento, você desenha, você mostra livros, você faz todos os argumentos possíveis e não acontece nada. E tem outros que você fala assim, ó meu amigo, arrependa-se. Ai, agora? Como que eu faço?
é um milagre cada conversão. Se Deus não agir, se Deus não atuar, não acontece. Você que fala, eu não sei, olha, tenha temor, porque a questão não é conosco, a questão é entre você e Deus. Você tem que se humilhar diante de Deus, porque você não passa de um osso seco. Eu não vejo ninguém abraçado com um osso seco, a não ser um cachorro, né? Cachorro gosta de osso seco. Eu não vejo você tendo um quadro, olha, isso aqui é o quadro dos ossos dos meus antepassados. Quem gosta de osso é o Davi Coutinho, né, Davi, que é ortopedista. Adora ver um osso exposto, né? Fala, trabalho, tô brincando. Que horror, né? Mas irmãos, sem Deus nada acontece. Lembra que eu falei na semana passada? Sai com expectativa de ver um milagre, Deus. Ainda que você só vê osso seco, mas obedeça, abre sua boca. Ora, Deus, por favor, me dá oportunidade, muda meu coração. Quantos de nós estamos no meio do vale dos ossos secos, chutando o osso, chutando o crânio e não abrindo nossa boca? Pessoas que podiam estar cheias de vida. Nossa responsabilidade. Mas se você não sai, ainda que você lute de manhã, estou desanimado, mas Deus, eu sei que o Senhor pode, me ajuda. Eu tenho certeza que você vai ver milagres. Mas você tem que estar na expectativa de ver milagres. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18, eu já li, mas eu quero, 2 Coríntios 5, 18. Eu quero que isso entre na sua mente, no seu coração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Além de sermos reconciliados com Deus, recebemos um ministério da reconciliação. Você tem um ministério, e é de reconciliar as pessoas com Deus, de ver milagres. Aí eu pergunto, você consegue mandar no seu coração? Você fala assim, eu sei que, imagina você que é cruzeirense fanático. Eu falo assim, agora ame o Galo. Você consegue? De jeito nenhum, né? Agora, imagina você atleticano doente. Eu falo assim, ame o Cruzeiro, você consegue? Rapaz, eu tenho um infarto, eu não consigo. Jamais. Lá para os paulistas, né? Você que é corintiano, gente boa, torce o melhor time do Brasil depois do Galo, que eu estou em Minas, né? Como assim, né? Você torceria para o Palmeiras? Jamais. Para São Paulo, impossível. Então imagina você falar assim, coração, ame a Deus. Ame a Deus agora. Você consegue? O povo de Israel conseguiu? Então vamos lá para Ezequiel 36. Por isso que eu falo que conversão é um milagre. Ezequiel 36. Cada depoimento que nós escutamos nesses últimos 3 domingos foram milagres. Cada um de nós somos milagres. Cada um de nós estávamos no vale dos ossos secos. Imagina você chegando ao povo. O testemunho que esses homens e mulheres se tornaram. Ezequiel 36, versículo 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Glória a Deus, irmãos, olha isso. Rapaz, Deus falando, eu vou tirar de você o coração de pedra. Você vê alguma ação de algum homem aqui? Fala, ó, eu farei tudo, do começo ao fim. Por isso que é um milagre. Por isso que cada conversão é um milagre. E o milagre quem que faz? É você?
Não é Deus. Mas, meu amigo, você é o Ezequiel que abre a boca. Você é aquele que tem uma mensagem de reconciliação, de vida. Deus podia chegar e falar: Ezequiel, senta aí e olha. Ossos tenham carne, ossos tenham vida. Ele falou: você vai falar. Você é que vai. Irmãos, isso está apontando para nós. Para que nós falemos aos ossos secos. Você e eu precisamos ser Ezequiéis. Abrir a nossa boca. Ter expectativa. Ter esse desejo. Porque Deus vai arrancar os corações duros. Deus arrancou o seu, meu amigo, que é milagre maior. Deus arrancou. Eu me lembro um dia, eu não queria saber de nada. No outro eu estava falando: vamos lá, quem eu posso ajudar? Eu lembro uma vez que a gente estava estudando a Bíblia. Eu era cristão novo, estava assim, voando, né? Rapaz, que incrível. E aí tinha um estudo chamado Reino. E aí o rapaz estava estudando a Bíblia e: você quer acompanhar? Eu era aquele que estava assim: me dá alguma coisa aí, eu quero acompanhar o estudo, eu quero aprender. Precisamos voltar a ter essa fome e sede. Você sabe o que eu estou falando. Aí tem o estudo do reino, Marcos. Falei: não fizeram comigo esse estudo não. Aí eu já pensei: será que eu sou salvo? Eu não fiz o estudo do reino. Ainda a minha mente não estava totalmente convertida. Não, já estava convertida, mas não, faltavam coisas para aprender, não. Você entende? Aí o rapaz começa a estudar o reino de Deus. Quem estava recebendo o estudo bíblico não entendeu nada, estava nem... Sabe aquela pessoa que está assim, ó? O que você entendeu? Entendi que Jesus é bom. Entendi que Deus nos ama. Entendeu nada, bolufas. E eu estava lá babando, assim: uau, cara, eu estou no reino de Deus. Aquele estudo foi para mim, irmãos. Talvez era um tendão que faltava para que eu tivesse mais força. Eu fiquei impressionado. O reino de Deus passou a ter tanto valor para mim. Tanto valor. Sabe, porque alguém falou. Quem tem falado para você, irmão? E para quem você está falando? Reino de Deus. Milagre. Você e eu, nós somos milagres. Milagres. Nosso coração de pedra foi tirado e foi nos dado um coração suave. Eu lembro, e até hoje, quando eu leio a palavra de Deus, quantas coisas que... Você é daquele... Eu não sei, minha mãe era muito religiosa. O que ela mandava fazer? Quando eu aprontava: menino, vai ler a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia em casa, desse tamanho grande, ficava no meio da sala. E era aquela linguagem... Meu amigo, eu não entendi que linguagem era aquela. Era João Ferreira de Almeida, sei lá. Não entendia nada, mas eu tinha que ler. E eu olhava assim: nossa, Bíblia, que livro chato. Eu vou ler Apocalipse, que eu não entendo nada mesmo, mas parece um filme, então vou ler Apocalipse. E lia, estava nem aí. Ler a Bíblia era um castigo. Não havia entendimento, eu estava morto. E eu lembro quando eu me tornei um cristão, fui batizado, recebi o Espírito Santo. Eu lembro que eu lia aquilo e anotava, falei: rapaz, eu nunca li isso. A gente tinha lido diversas vezes, mas nunca tinha entendido. Por quê? Não tinha o Espírito de Deus. A minha carne era inimiga de Deus. Sexta-feira eu queria procurar farra. O que nós vamos fazer? Os amigos, os esquemas. Eu me lembro que depois, me tornando um cristão, eu pensei: o que eu posso fazer? Quem que vai estudar a Bíblia? Não vinha de mim, eu fui transformado. E quantos de nós temos histórias assim para contar? De uma mente que pensava em pecar, para uma mente que queria agora agradar a Deus. Deus fez essa cirurgia, Deus arrancou. Por isso, irmãos, cada conversão é um milagre. O trabalho de transformação é de Deus. Mas Deus quer que eu e você, que cada um aqui abra a boca e fale: ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Ossos secos, recebam o Espírito do Senhor. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 16. Eu vou te explicar o que acontece. Se você está estudando a Bíblia e seu coração está duro, eu vou te falar o porquê. Eu não, a palavra de Deus. Nós, porém, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 16.
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para o que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, isso é ou não é um milagre? Um ser humano pecador, duro de coração, com uma natureza humana, inimiga de Deus, sendo transformado, recebendo o Espírito. Qual foi a última coisa que aqueles ossos secos, depois corpos sem vida, tiveram que receber? O Espírito. Sabe, Deus tem um processo, você escuta a palavra dele, os ossos vão se juntando, faz um barulho, é uma coisa esquisita, alguma coisa vai acontecendo, aí vai formando o corpo, imagina, pele, tendão, cabelo, olho, e aquilo tudo se junta, mas ainda não é o final, você precisa de algo, que é o Espírito. E aqui, Paulo fala claramente, se você não tem o Espírito de Deus, você vai achar tudo que eu estou falando uma loucura. Cada coisa espiritual você vai desprezar. Você não tem discernimento. Você precisa do Espírito Santo para entender. Você precisa se converter. Talvez você está juntando os ossos. Talvez você tenha um pouco de pele. Mas sem o Espírito de Deus você não consegue. Por isso que Pedro pregou e falou, arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Porque sem ele você não é nada. Alguns são convencidos, mas não convertidos. Alguns são corpos sem vida. Andam, é igual o zumbi, né? Anda, fala, mas não é um vivo. Não tem o Espírito de Deus. E aí você não vai entender o que é pureza. Você vai achar um absurdo ter uma vida pura. Você vai achar um absurdo e vai falar que o mundo, que você precisa provar o mundo, porque o mundo é bom demais. Como o povo de Israel fez. E se lascaram. A sua mente não consegue. Você precisa de mais do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos tanto de Deus. Você está aqui porque é um milagre. Cada conversão é um milagre. Pessoas lá fora precisam, não é só enxergar e andar, precisam de um milagre. E eu não estou falando de coisas físicas, estou falando de um milagre da ressurreição. Precisam de Deus, do Espírito Santo, porque elas serão incapazes de entender. É loucura. Eu lembro quando eu cheguei aqui em BH, aí eu fui trabalhar, e aí a gente tinha atendimentos técnicos, eu mexia com rede de informática e tal, e aí estávamos todos no meu primeiro dia de trabalho, o pessoal me chamava Paulista. Imagina a pessoa perguntar, ô Paulista, o que você veio fazer aqui? Eu vim ser missionário. Porque geralmente é o contrário, você sai de BH para São Paulo, você vai ganhar dinheiro lá. Loucura. Aí eu me lembro, irmão, primeiro dia, Deus estava me provando de todos os jeitos. A gente sobe de carro e passa uma mulher super atraente, vestida de uma maneira atraente. Aí os caras querendo ser meu amigo, olha lá Paulista, olha lá. Eu virei a cara. Eu lembro quando eu voltei dos atendimentos, eu era o assunto. Cara, não sei, o cara isso, o cara aquilo, maluco. Sabe, desde o primeiro dia até o dia que eu saí, quando me convidaram para trabalhar para a igreja, só loucura. Eu entendendo tudo. Não, isso aqui a palavra de Deus fala. Para que eu vou fazer isso? Isso é pecado. Não, eu quero uma vida pura. E eles entendendo tudo? Não. Por quê? A carne. A carne é inimiga de Deus. E eu ficava com raiva muitas vezes, falando, Deus, joga um raio nesse povo. Mas aí eu entendi que o problema era a carne, como eu era antes.
e que eles precisavam de Deus, e que eles precisavam do meu testemunho, que eles precisavam de alguém falar: olha, ossos secos, ouça a palavra de Deus. Irmãos, abra sua boca. Para a gente terminar aqui, Atos 2, vamos ver a prática disso acontecendo. Atos 2, versículo 36 a 41. Sabe, irmãos, isso quando termina essa escritura que fala: olha, nós temos a mente de Cristo. Desenvolver a mente de Cristo é um milagre. Sabe, quando eu vou no camp lá e eu vejo aqueles meninos falando sobre Deus, devocional das crianças, adolescentes cuidando um dos outros, tem muita bagunça lá também, mas quando eu vejo que eles param para pensar em Deus, para olhar para as estrelas, eu fico tão encorajado. Falo: olha o poder que a palavra de Deus tem de mover, transformar. Alguns voltam depois como monitores, que estão impactados, que saem com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma a mente de Cristo. Eu fico tão encorajado de ver jovens que abrem mão das suas férias para cuidar de outras crianças. Irmãos, né, que vêm de longe para serem monitores, para zelar, porque a palavra de Deus transforma. Essa é a mente de Cristo. Atos 2, versículo 36 a 41 fala: portanto, todo Israel, fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A pregação de Pedro foi simples, foi fácil. Imagina, hoje talvez é fácil de você entender: Jesus morreu pelos meus pecados. Mas imagina um assassinato, acabou de acontecer, e eu falo: você que matou. O que você ia falar? Eu não. Tá maluco? Sei de nada, sou inocente. Jesus acabava de ter sido crucificado, todo mundo sabia. E aí vem o Pentecostes, né? Pedro começa a pregar e todo mundo começa a entender na sua língua. Todos aceitaram? Não. Só aqueles que quem chamou? Deus. Foi um milagre. E eles estavam lá e Pedro falando: olha, aquele Jesus que vocês estão comentando, aqueles que vocês estavam rindo, aqueles que vocês não defenderam, aquele que está lá, que falaram que ressuscitou, sabe o que aconteceu com ele? Vocês que mataram. Qual é a reação das pessoas? Primeiro, elas sentem que aflitas em seus corações. O que estava acontecendo aí? Coração de pedra sendo removido e um coração de carne entrando. O que eles falam? Irmãos, o que eu faço? Não é bom demais que você está estudando a Bíblia com alguém e a pessoa fala: o que eu preciso fazer para me reconciliar com Deus? Aí o que você fala? Vai pagar promessa, vai subir a escada, dar oferta lá na igreja. Não, você fala: arrependa-se, cara. Arrependa-se e seja batizado. Irmãos, quando eu vi isso, eu estava cheio de culpa, falando dos meus pecados. Eu falei: agora já era, agora que eu confessei mesmo, agora vou para o inferno. O que eu tenho que fazer? Arrependa-se, Marcos. Seja batizado. Para que eu vou pensar mais? Me ofereceu a reconciliação com Deus. Eu falei assim: não, aí tem pegadinha. Não, explica esse negócio direito. E os que ouviram foram batizados e salvos. E eles permanecem no ensino. E eles são lá fiéis. E esse grupo é tão provado financeiramente, perseguidos. Graças a eles e todo o trabalho que Deus fez através dos apóstolos, Jesus, os profetas, hoje você tem a palavra dele.
Hoje você pode ouvir, porque eles perseveraram. Sabe, irmãos e amigos, nós somos ossos secos. Alguns ainda são e precisam ter mais carne e precisam ter vida. Vocês precisam do Espírito Santo. Nós temos, os que têm, alegres. Abra a boca, prega aos ossos secos e você vai ver grandes milagres. Vamos orar. Deus, obrigado pelo tempo que passamos aqui na Tua Palavra, vendo os milagres que o Senhor faz, ouvindo sobre os milagres, tocando nesses milagres. Pai, tantas histórias de vidas transformadas pelo Senhor. Deus, eu quando leio a Tua Palavra, me enche o coração de alegria, de lembrar, Deus, o que o Senhor fez e continua fazendo por mim. Eu lembro perfeitamente quando eu não tinha discernimento algum da Tua Palavra. Deus, por mais que eu lia, não entendia. E um dia o Senhor arrancou aquele coração de pedra e pôs um coração disposto a Te obedecer. E eu Te louvo por isso, Deus. Pai, eu oro para que cada um aqui, como Ezequiel, possa abrir a boca e falar aos ossos secos. Ainda que pareça que não há resposta, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo um grande trabalho. Louvado seja o Senhor, Pai, porque cada conversão é um milagre. Pai, nós queremos ver esses milagres acontecendo. Nos ajuda a ser os trabalhadores que vão abrir a boca e ver isso, Pai, ver o Teu poder, o Teu Espírito dando vida às pessoas. Pai, eu oro por aqueles que têm tido contato com a Tua Palavra e que ainda talvez tenha pele, tenha tendões, mas ainda não tem Teu Espírito Santo. Pai, eu clamo para que o Senhor tenha misericórdia deles. Eu clamo para que o coração de pedra seja arrancado. Pai, que nada seja mais importante do que ter comunhão com o Senhor, de que romper essa inimizade que há. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, se não fosse Ele, nós estaríamos com dívida até agora, Pai. Se Ele não morresse por nós e derramasse o sangue dEle, não teríamos chance alguma de estar com o Senhor. Então louvado seja, obrigado porque nós somos um milagre também. Pai, que saiamos daqui encorajados. É como Ezequiel, talvez um pouco frustrado com tudo aquilo, mas confiante ainda no Senhor. Ele andou com o Senhor, ele foi nos vales de ossos secos. Ele viu a devassidão, Pai, o preço que o pecado cobra, mas mesmo assim, Deus, ele pregou para ossos. Obrigado por esse exemplo que nos inspira. Anima o coração dos meus irmãos, me anima também, Deus, a falar, a ter expectativa de ver milagres acontecendo. Louvado seja o Senhor, obrigado por estarmos aqui, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos.